Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Horto Wine Podcast. Lembrem-se lá, se inscrevam no canal, né? Inscrevam-se no canal, melhor dizendo. Cliquem na sinetinha do Pichoxó, sinetinha famosa do Pichoxó, para vocês receberem em casa todos os vídeos atualizados. Toda semana um vídeo novo, entrevistas novas, os programas melhores e ajudando a gente sempre a crescer e conseguir produzir coisas mais legais aí para vocês em casa, conteúdos mais legais. Muito obrigado mais uma vez, Lucones. Estamos juntos aqui mais uma vez. E hoje temos a honra aqui de receber uma dupla inovadora, empreendedora, corajosa, né? Corajosa, né? O Eduardo Alves da Cunha, sua esposa Estela, está com a gente aqui. Prazer tê-los. Muito prazer, muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite e disponibilizado o tempo de vocês para vir aqui. Eles que são proprietários da Fazenda Pica-Pau, uma fazenda que tem Monte Verde, aqui no interior de São Paulo, e produzem vários produtos deliciosos. Aqui ele vai contar pra gente como que ele chegou até produzir tudo isso, chegou ao final desses produtos todos aqui, contando as histórias dele de vida um pouco, né? Porque não começou com isso. E nada é fácil. Nada é fácil. Nada é fácil, não vem de graça, a vida não vem de graça. Os dois são formados pela GV, né, na administração de empresas, trabalharam em outras empresas e foram, ao longo do tempo, transformando esse sonho em realidade aqui, que eu já tive o prazer de experimentar algumas coisas, são maravilhosas aqui. Muito obrigado, viu? Sejam muito bem-vindos. Obrigado vocês. vocês. Eduardo, obrigado, Estela. Olha a imagem aí, ó. Olha que lugar mais lindo. Um pedacinho do céu. Olha que legal, cara. Que top, né, meu? Muito bonito. Muito legal, muito legal. Muito legal. A gente agradece muito a presença de vocês aqui. E Eduardo e Estela, bom, nada é fácil e isso é um sonho que vocês estão vivendo agora, né? Aí colhe fruto agora. Mas como é que foi a história de vocês? Como é que vocês começaram a vida? Os dois fizeram GV para chegar, né? A jornada antes da Fazenda Pica-Pau. É isso que a gente quer saber de vocês. Como é que começou essa história? Bom, a história para chegar na fazenda começou há pelo menos 20 anos, quando meu sogro resolveu construir uma casa de campo lá em Monte Verde. E o objetivo era realmente uma casa de campo para descansar, né? E quem tem casa de campo sabe que a última coisa que você faz quando chega lá é descansar, né? Porque o chuveiro quebra, faltou o gás, roubaram alguma coisa, coruja no telhado, aquela coisa toda. E a gente frequentando, gostando muito de Monte Verde, sempre gostamos da Mantiqueira de uma maneira geral. E através de viagens também a gente conheceu umas propriedades fora, conheceu uma propriedade na Itália particularmente que nos marcou muito, do sul da Itália. E você junta a vontade de falar, peraí, eu gosto tanto de Monte Verde, mas tratando como turista é uma coisa, você vai, usa e vai embora. E agora falando, vamos investir aqui na região também, falta muita coisa na região, é uma região carente, né? Então falamos, já que a gente gosta, vamos investir, vamos, né, realmente colocar os dois pés lá. Então saímos de ter uma casa apenas de final de semana, de lazer, resolvemos comprar terra e encarar uma empreitada de montar uma fazenda do zero. Ou seja, compramos terra degradada, um pasto. Literalmente um pasto. Nada. Né? A sensação mais horrível que você pode ter é que você, quando você compra a terra, você acha que seus problemas acabaram. Na verdade, estão apenas começando, né? Imagina. Porque ainda mais, como você me falou, a gente fez GV, nós dois, eu depois fui fazer mestrado na elétrica, na Unicamp ainda, depois fiz mestrado na própria GV também, e trabalhando em vida corporativa, mas eu sou do interior, e eu sou daquele que assiste o Globo Rural de manhã e choro. Quando eu escuto o Sáter, o Almir Sáter, naquela música, o Luzeiro, na viola, eu choro, né? Sou violeiro ruim, né? E aí a ideia de juntar o B com o A, né? Fazer alguma coisa que seja relevante economicamente, que me tire da posição de turista, me coloque na posição de um ator econômico na região, mas sem a pegada capitalista. Sem aquela pegada capitalista que eu falo dura, aquela pegada sem limite, que eu tenho que ganhar dinheiro e tudo mais, e a gente quis levar uma outra pegada, que é exatamente ao contrário. Não uma pegada competitiva, mas uma pegada cooperativa. Não uma pegada de fazer esse negócio, tem que dar dinheiro a todo custo, mas um negócio do tipo, se der, deu. Se a natureza der, deu. Depois de um tempo você na agricultura você aprende que você não controla nada. Não está na tua mão. Não está na sua mão, nada. E aí é um choque de realidade, né? Você imagina, eu saí do mercado corporativo, que você tem meta do mês, meta da semana, meta do dia, e meta disso, e meta daquilo, chega lá... desempenho. Chega lá, avaliação, passava promoção. uma semana sem ir, voltava pro meu funcionário e falava, e aí, fez aquilo? Todo nervoso? Ele falava, não, choveu.
Não dá pra fazer. E eu assim, tá bom, choveu, entendi que choveu, mas não dá pra fazer nada? Não, choveu. Então eu aprendi a duras penas a ser muito mais tolerante, a ter mais paciência, coisas que a roça ensina de verdade pra gente, né? Então continua sendo um aprendizado muito mais pessoal daquele ambiente corporativo para um ambiente que eu chamo, né, um ambiente anti-corporativo, um ambiente cooperativo, né, que a gente faz. E aí a gente começou do zero, né? O que nós vamos fazer aqui, né? Já tivemos 4 agrônomos, uns 150 palpiteiros. Todo né? mundo entende. Todo mundo que tem uma ideia milagrosa. Cara, impressionante. O brasileiro não é só sobre futebol que ele opina, não. É sobre tudo. É sobre tudo. Ele chega lá, nunca plantou um pé de brócolis, um pé de alface e tem acha que sabe. Não, tem a solução pra tudo. A broque? Isso é fácil, meu. Broque é fácil. Eu faço aí rapidinho, não tá nascendo os broquinhos. Aqui, nossa. E palpite, então. E aí nós descobrimos também que os agrônomos também não sabem sobre oliveiras. Se você saísse hoje da faculdade de agronomia, você não vai ter interesse de se formar para ser agrônomo de fruticultura. Seu interesse é algodão, é milho, é soja, é cana-de-açúcar, é café. Grandes culturas no Brasil que vão ter volumetria para te contratar. Sim. Até porque hoje no Brasil, né, é meio que recente, né? Você produzir azeite, você produzir vinho um pouco mais já. Sim, mas mesmo Rio Grande do assim, Sul, né? Rio Grande do Sul, exatamente. Sim. Aqui em São Paulo tem algumas regiões começando também e tal. Mas não é muito cultural do país cultivar. Então as pessoas talvez tenham esse desconhecimento por causa de não ter essa cultura também, né? O cara não conhece. Não tem. Porque uma coisa é você saber do livro, né, meu? Uma coisa é na prática. Fala, pô, vem aí se nasce, planta aí pra ver se vai. E né? o interessante é porque você pega em São Paulo, 99% da população de São Paulo, com exceção da população oriental, vamos falar, o resto, ou é descendente de português, espanhol e italiano. E todos têm azeite na veia. Porque meu avô, porque meu pai, porque todo mundo... E ele acha que porque ele experimentou azeite na mesa, ele sabe como produz. Né? E a gente estava discutindo hoje isso, tem uma distância muito grande entre você cultivar uma oliveira, fazer olivocultura e depois fazer a produção de azeite. São 2 problemas diferentes. Um problema é ter o pomar, como esse daí. Tá vendo o pomar? A outra coisa é esse pomar produzir. É um outro problema. Café, você tem café, você sabe que são 2 problemas diferentes. E o terceiro problema é produzir com qualidade. Então, nós estamos há 12 anos, nós estamos indo para a nossa 9ª safra, 12 anos com a fazenda, começando, e estamos indo para a 9ª safra, e somos felizes de falar que a gente conseguiu, em 8 anos, a partir do momento que a oliveira começa a ficar madura e começa a produzir, a gente teve safra todos os anos, o que é uma dificuldade tremenda no Brasil. Então eu posso dizer com orgulho que alguma coisa eu aprendi. Bastante. Alguma coisa. Não, daqui uns 30 anos eu fico bom. Até melhoria contínua. Mas melhoria contínua. Eu acho que... Saiu da multi, mas a multi não sai dele, né? Não, melhoria contínua. Não sai. Ele não consegue abandonar tudo. Não. E a coisa mais engraçada foi que quando ele saiu da vida corporativa, nossa primeira safra, nós tivemos uma produção de 133 quilos, fizemos 14 litros de azeite. E a gente ficou muito feliz, você imagina, 14 litros de azeite, numa perspectiva de uma empresa, não é nada. Não, aí os amigos assim, nossa, e a gente super chamando os amigos que, né, estão participando, tem amigos da gente que estão participando desde o começo. Meio cobaia no começo. Total. Real, hein? Exato. Mas e aí? E se não der certo? O que vocês vão fazer da vida? Mas sabe o que eu achei uma coisa engraçada? Eu vou ser sincero, assim. Eu achei bastante 14 litros para 134 quilos de azeitona. Eu achei que era menos, cara. Dá 10% de rendimento, 9% do rendimento. Até que é razoável. Assim. Eu achei que era um absurdo. Era 3 árvores para fazer um negócio desse assim. Mas hoje, depois da nossa 9ª, quanto é que tá? Quanto é que a gente fizemos 14 toneladas de azeitona, 1.400 litros. Olha que legal. Assim, obviamente estamos crescendo. Queremos crescer indefinidamente como uma empresa? Não. Queremos continuar artesanal? Sim. Queremos continuar... Porque, de novo, nossa preocupação e a pessoa fala, então você vai ser o rei do azeite. Não quero ser rei de nada. Eu famoso, lembra aquele personagem? Me deixa quietinho aqui, seu moço. Quietinho no meu canto. E eu percebo que deixar você quietinho no seu canto é uma chave de sucesso, porque não te impõe pressão. E a gente já sabe de produtores no Brasil que começaram a plantar e bate uma ansiedade. Tem que fechar a conta, tem que pagar. E aí vem um cara e fala, usa esse hormônio, usa isso. E o cara, na ansiedade, faz besteira.
E a gente tem orgulho de falar que a gente usa quase nada, praticamente nada. É a base de esterco, literalmente. A base de calcário, a base de trabalho. Né? Mas por quê? Porque eu não tenho essa pressão. Eu não tenho uma marca no supermercado. Com a faca no pescoço. Eu não tenho uma marca no supermercado que se eu não entregar as 10 caixas dele amanhã, ele me tira da gôndola. Eu não tenho isso. E daí a nossa decisão de continuarmos artesanal. Tem ano que dá mais, tem ano que dá menos. Faz parte do jogo. Eu não conheço nada na natureza que tenha padrão. É tudo altos e baixos, altos e baixos, né? Então, e vocês conseguiram desvincular dessa parte de administrativa, de formação administrativa da GV? Porque é muito forte. E abrir a mente ainda. assim e falar, pô, beleza, se der, beleza. Se não der, tudo bem. Pô, bicho, Não, é lógico que a gente se preparou para isso. É, né? sabe fazer conta, né? O Eduardo sempre teve isso muito claro. O Edu sempre teve muito claro que em algum momento da carreira dele, né, ele queria fazer uma mudança, né? Quando a gente decidiu ter filhos, o Eduardo, né, numa vida corporativa viajava demais, então eu ficava com as crianças em São Paulo, que a gente continua morando em São Paulo. Fizemos a opção de morar perto dos meus pais, porque como ele é do interior, porque como ele ficava muitas viagens internacionais, com criança pequena, com qualquer coisa precisava correr para o hospital. Então a gente sempre, obviamente, se preparou para isso. E eu acho que o momento onde ele fez essa opção foi um momento muito importante para os nossos filhos, né? Jogando confete, mas ele sabe, ele é um pai muito presente, né? E para ele custava muito ficar longe dos filhos, nessas viagens intermináveis, numa idade, né, pequena, das crianças, 3, 4 anos tinha o nosso mais velho, se sofria muito, havia um sofrimento em que pese eu falava, o papai sempre voltava, e é engraçado isso que até hoje, então o nosso mais velho está com 19, a nossa pequena está com 16, quando ele vai para a fazenda, a primeira pergunta que eles fazem para mim é assim, mãe, quando o papai volta? Mas eles já sabem que o papai não está na fazenda, mas assim, ficou com essa questão, quando ele volta? Ele foi, mas ele volta? Então assim... Porque desde pequenininho ele trabalhava fora. Ele trabalhava fora. E a gente fez... as crianças viram a fazenda nascer. Então, isso também faz... A gente brinca que a gente vendeu caro para eles, né? Porque a gente estava lá e a gente envolveu eles no processo. Então eles vão lá, eles também se sentem parte do que a gente construiu. Sim. E isso é muito bacana, porque é um projeto da família. Você fala assim, você conseguir separar a parte administrativa. Eu consegui fazer uma coisa que eu achava que eu não ia conseguir fazer, que é largar o Excel. Porque a tendência... Falar tudo planilhado. Isso. Pé A tendência quantos produtos cada pé? Exatamente. Exato. E pior que eu fiz isso. Eu cheguei a fazer até 5 anos atrás. Planilha. Assim, mas a planilha eu queria no detalhe, como se o controle fosse sinal de sucesso. Não faço mais nada. Eu tenho os grandes números na cabeça. Eu sei o quanto vai de adubo, quanto eu gasto de mão de obra, manutenção, diesel. Tô feliz de ouvir isso, viu, cara? Não, é verdade. Relaxei. Sabe por quê? Porque aí um dia eu li... Não dá certo, mas também planilha eu não vou fazer. Não, é fonte de frustração. É fonte de frustração. Porque um dia eu cheguei e falei assim, isso não é um projeto, em primeiro lugar, econômico. É um projeto de vida. E um projeto de vida não pode servir meramente econômico. Tem que ser viável. Tem que ser viável. Ele tem que pagar as contas. E mais nada. Ele tem que pagar as contas. Mas aquilo lá não está lá. Porque se ele fosse só para pagar a conta, eu não tinha feito uma casa, não tinha feito uma piscina, Sim. eu não tinha feito bonito. Se fosse para dar dinheiro, esse negócio não tinha nada lá. Era só uma plantação. Como existem muitos produtores. Como tem muitos assim. E não estão errados. Né? Não, é outro objetivo. A filosofia dele. É. Então a resposta foi, sim, eu consegui diminuir drasticamente essa questão administrativa e sou muito mais feliz por isso. Tá? Eu tenho um caderninho que eu anoto assim as coisas. A gente sabe a parte fiscal, porque claro precisa que dá um tal. desespero de vez em quando. Porque como é sazonal, então agora vai começar a grande temporada, porque agora é o inverno, então, né, montanha, tem a grande procura, a gente faz visitas guiadas, o Edu faz toda a parte de explicação, tem um piquenique, parece. Tem um piquenique, eu vi lá. tem sunset bem legal, agora, cara. vai ter observação noturna, inverno, vai ter degustação de vinho. Vai ter astrônomo lá, porque o céu lá é uma coisa coisa incomparável no inverno. Então, assim, o grande aprendizado para mim foi como que eu vivo em outro mundo que não o mundo corporativo, onde você controla tudo, você tem meta para tudo e tal, onde o mundo que eu não controlo, então por que eu vou ter uma meta que eu não vou controlar? Eu vou me impor um estresse desnecessário. Então hoje a nossa preocupação com a fazenda, eu posso dizer com bastante tranquilidade, eu não estou preocupado com azeite, ou com vinagre, ou com mel. Estou preocupado com o que está atrás. Eu estou preocupado se eu estou preservando a nascente. Eu estou preocupado se
Eu estou tratando bem as mulheres que nos ajudam. A gente faz um trabalho social, como a Estela falou. A gente paga igual aos homens, a gente leva e busca. Tá? Eu estou preocupado se eu estou pagando os impostos. Quer dizer, o azeite é uma consequência, né, de todo esse trabalho. Se eu faço bem feito isso aqui, eu não acredito que o universo vai ser contrário a mim e vai me dar um produto de má qualidade ou vai trazer pessoas que não valorizem esse negócio. Eu quero que as pessoas... Está alinhado em tudo. Mas as pessoas, amigos mais próximos, quando ele fez essa mudança e quando começaram a saber que a gente estava fazendo isso, eles chegavam pra mim e falavam assim, Estela, mas o Eduardo tá bem. Mas assim, tá tudo bem com ele. Tipo, ele rasgou o diploma, rasgou tudo e foi morar no meio do mato. Então a ideia é que as pessoas... bicho grilo, né? Estavam achando que eu... Gente, vocês estão morando no meio do mato, numa cabana, tipo, vamos ali... Não, gente, mas tá tudo bem. A gente tá... O movimento, ele é consciente. Tá legal. Nárnia, né? Exatamente. Pirou, porque tá assim, a pergunta assim, gente, ele tá deprimido. Tá bem de saúde. Tá deprimido. Hoje eu tô. Bem, Há 10 anos atrás eu tava bem mal, viu? Ele conta uma história que uma vez ele foi sozinho, porque eu ficava em São Paulo com as crianças, né? Logo depois que comprou, né? E aí você chegou lá, sentou ali. Onde tá a minha casa, ali no topo, eu cheguei com a escritura, né? Todo orgulhoso. Com uma escritura. Vou tomar conta, né? Com 3 matrículas diferentes, né? Cheguei com a caminhonete, estacionei ali. Olhei para aquela terra e falei, que merda que eu fiz. O que eu fiz da minha vida? O que eu faço agora? Porque os problemas só começaram. Você olhou e falou, porra, que merda grande ainda, hein? Cara, você sabe que na roça tem um ditado que ele diz o seguinte, você quer perder pouco dinheiro? Compre um sítio. Você quer perder muito? Compre uma fazenda. Né? Ou seja, é proporcional. E acho que o lado administrativo meu, o lado... foi muito mais importante na organização e no planejamento. Sim. Do que efetivamente no controle financeiro diário. Hoje, a minha cabeça não está nesse ano. Eu estou pensando na safra que vem, do ano que vem. Eu estou pensando no trato do ano que vem. Eu estou pensando quais são os próximos produtos, o que nós vamos fazer. Amanhã, ao invés de ter uma reunião numa multinacional, eu tenho uma reunião com o apicultor. Olha que beleza. Aí sim, pô. Então, eu tenho uma reunião com o apicultor pra gente ver como a gente melhora o nosso apiário, sabe? Que a gente produz o mel, não tá aqui. Tava passando. Tava passando. Em algum lugar. Assim, então, mudam os contextos, e aí você me perguntou se a parte administrativa, a formação. Foi uma grande vantagem. Lógico. Eu sou ignorante. Então, quando sentava um agrônomo na minha frente, ele falava, faz assim e tal, eu falava, por quê? Aí ele dava uma resposta, eu não gostei. Por quê? Não me convenceu. Não me convenceu, porque, de novo, é você falando, mas o dinheiro é meu. Então, eu preciso ter uma certeza onde eu estou investindo, ou algum tipo de entendimento. Então, eu demandava muito dos caras. E ninguém aguentou trabalhar com a gente também. Porque, de novo, eu sou ignorante. Eu quero saber. Não basta você dizer, faz isso. Até tem uma anedota para falar. No começo, a gente plantou muito brócolis, né, para recuperar a terra. E é uma cultura bem típica da região. Brócolis, batata, cenoura, tal, porque é uma região fria. E o nosso brócolis não estava indo bem. Uma gleba. E o agrônomo que ajudava com as oliveiras chegou e olhou e falou assim, não, isso aqui está faltando molibdênio. Lembro até hoje. E eu, tá bom, molibdênio, vamos atrás de molibdênio, né? Fui na Casa da Lavoura, fui atrás, não sei o quê. E só que eu só consegui comprar uma quantidade muito pequena. O brocolial era grande. E eu cheguei para o meu encarregado e falei, olha, pulveriza só metade para eu comparar, né, o resultado. Bom, não preciso dizer que metade morreu. Pronto. Né? A metade do molibdênio. Então, aí chegou o agrônomo todo bonitão, né? Olhou aquela metade morta. Falei pra você que isso aí não ia, que isso aí estava perdido. Olha que bonito o outro. Aposto que você aplicou molibdênio ali, né? Falei, exatamente isso, só que ao contrário. Eu apliquei aqui onde morreu. Exatamente. Ele ficou mais 1 ano trabalhando comigo e nunca deu o braço a torcer que ele errou. Né? Não aceitou. Não aceitou. Bom, mas só para dizer que a agricultura é longe de ser uma ciência exata. Então, né, o clima, tudo, e mesmo a formação dos caras também. Tem as suas falhas, tem os seus interesses. E aí, hoje, a gente orgulhosamente não tem agrônomo. A gente aprendeu o suficiente para tocar. Eu me considero um agrônomo autodidata. Peguei a lista de livros da Exalc. Né? Eu percebi que, de fato, a agronomia tem muito pouco. O cara é mais engenheiro do que agrônomo. Né? E aí eu peguei os livros que estavam lá, fisiologia vegetal, pragas, fertilidade do solo, né? Peguei os livros que realmente fazem a diferença, li aqueles livros para ter um entendimento básico e
Eu tenho o melhor laboratório que você pode imaginar, tenho 5.000 pés. Se eu fizer besteira, eu perco. Então, Vai dar problema. Então eu tô lá todo... E obviamente a gente percebeu que a parceria com a pessoa do campo é muito importante. Sim. Porque a gente percebeu quando a gente, né, a primeira cultura foi o brócolis, eles não entendem a razão acadêmica daquilo. Né? Mas olha, não é bom plantar agora. Agora tem que esperar a terceira chuva. Então, essa troca é muito importante. Mas hoje é dia de São José. Que lua que tá? É interessante, é muito interessante então, isso. o conhecimento do caboclo é empírico. Mas funciona, funciona. porque ele tá há 300 anos. Já veio do índio, depois dos negros escravos. Aí junta depois o italiano com o português da região, o alemão. E cada um tem uma pegada diferente. Então, eu aprendi a escutar. Então, hoje, eu escuto. Se eu vou fazer ou não é outra história. Mas eu tenho a dar o braço a torcer que o lado místico, lado funciona muito bem. Muito bem. Funciona muito bem. Então, estamos aprendendo. E o carro-chefe de vocês hoje é o azeite. O carro-chefe é o azeite, É o azeite. sem dúvida. O azeite foi a grande... Mas a fazenda tem que sobreviver de outras coisas também. Mas o brócolis, por exemplo, a batata foi para preparar o solo primeiro. Sim, foi lá no começo. Lá atrás. Ainda tem um pedaço de terra que a gente arrenda, não fazemos mais e decidimos cuidar das oliveiras. Então hoje a gente tem outros produtos, o eucalipto tem alguém que cuida, a gente cuida das oliveiras e da framboesa, que faz o vinagre de framboesa. E a gente tem um apicultor que cuida das abelhas. Então a gente tem outras pessoas, parceiros que ajudam. Você não faz nada sozinho nessa vida. Não. Sim. Então nós entendemos que não adianta falar é meu. Eu prefiro ter gente que entenda, que trabalhe comigo, a gente faz a divisão que seja apropriada, que seja justa e pronto. E o pessoal acha que é fácil, né? Porque você para fazer um azeite, quantos anos uma oliveira para fazer um azeite? A oliveira começa a produzir com 4, 5 anos, só que começar a produzir pode ser que ela dê 3 azeitoninhas, né? Começou, né? Mas a árvore de fato vai ser considerada madura 30, 40 anos. É uma árvore perene. Nossa. Você tem lugares no mundo com árvores de 4.000 anos. Eu fui para Israel agora, até te falei, antes de eu vi árvore de 2.000, 3.000 anos. Sim. Oliveira. Hoje tem uma árvore, se não me engano, na faixa de Gaza, que tem até um nome chamado Al-Badawi, que o pessoal classificou com 4.400 anos. Essa árvore. Nossa Senhora. Então são árvores bastante resilientes, né? São assim, então diz na Itália tem um ditado que quando você planta oliveira o pai fica pobre e o filho fica rico. Porque lá você escritura as oliveiras, como você faz no Nordeste com coco, né? Ou você faz com café, uma gleba de terra contendo X pés de café, tal. Tem uma bolsa na Espanha que classifica a idade da oliveira, por exemplo, e atribui um valor. Então hoje uma oliveira madura, uma senhora ou árvore, 30 a 40 anos, chega a valer 5.000 euros. É como se fosse uma vaca. Putz, essas de 4.000 anos, então... Não, isso aí não tem nem preço, não tem preço, não tem preço. Os caras arrancaram um negócio desse, os caras matam o bicho. E tem diferentes tipos para fazer o azeite, por exemplo? Assim, ou, porque eu não sei se é que nem vinho, por exemplo, que é a uva, a cabernet. Tem. Existe, isso eu não sei mesmo. A espécie, vamos falar, master aqui em cima, se chama Olea europeia. Ou seja, uma planta de óleo da Europa. Existem outras oleias no mundo. Existe a oleia marroquina, a oleia egípcia. Cada país tem a sua oleia, ou cada grupo de países. Somente da oleia europeia são mais de 2.000 variedades conhecidas. Cada país tem o seu banco genético. Então a Itália, por exemplo, tem 580. A Espanha tem mais de 300, Portugal mais de 200. Caramba, e assim vai. não. E obviamente cada país tem a sua mestre. Então na Espanha é a Picual ou a Cornicabra. Na Grécia, no Peloponeso, é a Corneike. Na Itália, Frantoio ou Coratina. Então cada região tem o seu. E cada cidade às vezes tem o seu. Pô, não sabia não disso aí, cara. Eu achei que cada azeite tinha um sabor, porque aquela região tem o humus, tem não sei o quê. Existe o terroir. O terroir existe como existe no vinho. Como existe no vinho. Porque o vinho, vitis vinífera, uma fruta. Mas eu não sabia que tinha o azeite, tipo da fruta. Mesma coisa. Mesma coisa. Você tem basicamente azeitonas que a gente chama de uso exclusivo para mesa, que seria para conserva, azeitonas exclusivas para azeite, e você tem as azeitonas mistas, que é o intermediário. Né? Por exemplo, a azeitona que está aí dentro é frantoio. É uma mista, ela é um pouquinho maior. Essa daria para mesa e para produzir o azeite. Azeite, tá? Essa daí. Quer filmar aqui? Isso é legal. Frantoio. Frantoio é uma variedade italiana. Italiana. Frantoio típico da Toscana.
típica da Toscana. E qual é a que você tem? Você tem uma espécie só? Eu tenho 7. 7. 7 variedades, né? E o objetivo, novamente, não é o azeite, o objetivo de ter 7 variedades. Vocês já devem ter, ainda mais você que conhece um pouco de agricultura, alguém falar assim, o fulaninho tinha uma terra, tinha uma plantação de alguma coisa, deu uma praga, perdeu tudo. Perdeu tudo. Já ouviu falar isso? Se ele perdeu tudo e teve uma praga, uma variedade, ele era monoclonal. Então, ou seja, todas aquelas plantas eram suscetíveis. Então, o objetivo de você, no caso, a gente ter 7, podia ter 8, podia ter 10 e tal, a gente achou 7 porque tem um número razoável de plantas de cada uma, é para você ter um parque multiclonal. E você ter uma praga, provavelmente aquela menos resistente vai sofrer mais, mas as outras, o que te dá tempo de identificar e correr atrás. Então, o primeiro objetivo é fazer o olival sobreviver. Esse é o primeiro objetivo. É que nem raça de cachorro, né? Qual é a raça mais forte? É o vira-lata, né? O SRD. Porque mistura muito. A oliveira é a mesma coisa. Eu quero a flor de um e o pólen de outro, para ter um fruto mais resistente. Essa era a nossa preocupação lá atrás. Por quê? Porque você está plantando uma planta exótica, né, em outro hemisfério, com outro clima. A chance de dar errado é muito grande. É a mesma coisa que você fala, vou plantar manga no Japão. A chance de dar errado é muito grande. Então, você tem que começar a minimizar risco. Né? Aí a administração me ajudou um pouco. Vou fazer negócio mais... Vou pensar em minimizar risco. Né? Sim, porque primeiro eu tenho que comprar terra, depois eu tenho que plantar. E ela tem que vingar. Tem que produzir. Né? E tem que produzir um fruto bom. Então, quando a gente pensou nesses processos, na terceira, pensando nas variedades, não tanto que azeite que vai dar. Até porque o azeite todo ano varia, que nem terroir de vinho. Esse ano foi bom, esse ano foi ruim. Na agricultura não tem padrão. Você tem anos bons e anos ruins. E eu tenho um ano que é a arbequina, por exemplo, que é mais suave. A arbequina vem da região de Arbeca, Catalunha. Tende a ser um azeite mais suave. E o coroneque, por exemplo, que é grego, tende a ser mais forte, mais encorpado. Trocam. Todo ano troca. Por quê? Choveu mais, choveu menos, sol, mais frio, menos sol, mais Sim. fotossíntese, menos fotossíntese. Muda alguma coisa no solo? Muda tudo. Né? Ou seja, então não dá para fazer essa premissa de que essa planta vai se comportar linearmente todos os anos tal. Não, ela tem um fio condutor ali, uns limites inferior e superior ali. Tem um desvio padrão enorme nesse negócio. Então, né? A preocupação não é o blend, é a sobrevivência do olival. E vocês plantam mudas? Como é que funciona? Mudas. Vocês têm o próprio viveiro? Agora a gente tem um viveirinho, porque a gente já tem as árvores, vamos dizer, que já passaram dessa fase de adaptação. Árvores de 10, 12 anos nós já temos. Já estão senhoras árvores, já estão grossas e tal. Então você consegue tirar mudas dessas árvores. E a chance de sobrevivência dela, de uma planta que já está lá, deveria ser melhor. Mais adaptado. Deveria ser melhor, tá? Não quer dizer que não. Mas tudo indica que... Na teoria, sim. Na teoria, sim. Na teoria, sim. E aí vocês fazem um blend de todas dessas ou separam? Não, vamos fazer um pouco de azeite desse aqui, um pouco daquele. A colheita é separada e a produção é separada. A prensa é separada. Só que nós aprendemos aí no começo, quando a gente começou a vender nossa produção, em feiras, eventos... As pessoas chegavam, viam escrito lá, picual. Falavam, nome bonito, onde que você arrumou esse nome? Não entendiam que é uma variedade de azeitona. Sim. E aí você falava, não, é uma variedade de azeitona. Ah, é? Azeitona tem variedade? Ah, tem mais de 2 mil tipos. Ah, não brinca. Então, essa conversa... Porque mas eu não sabia também não. Mas você vê Cabernet, você sabe. Sim. Mas a cultura do vinho está há 30 anos à frente da cultura da azeitona. Então você vê Cabernet, você espera encorpado, tinto, tal. Você vê Riesling, você vê mais suave, não sei o quê, vinho verde português. Você entende que todos são vinhos de claros e escuros, fortes e fracos, refrescantes e encorpados. Você entende isso. Mas no azeite não. Então a gente resolveu tirar os nomes. Tinha um rótulozinho que a gente usava aqui na lateral, onde está escrito o azeite de Monte Verde agora. Tinha um rótulo que ia lá, arbequina, arbosana, coroneque. E, obviamente, resolvemos fazer um blend. Então hoje a gente tem um blend que a gente chama mais suave, tá? E todo ano varia a azeitona. E um blend, vamos dizer, mais forte. E aí, de acordo com essa variação que tem.
Porque da mesma forma do que acontece com vinho, acontece com azeite. Não é todo mundo que tem paladar para entender de um azeite fresco, né? Porque o azeite ele é ao contrário do vinho. Quanto mais novo, quanto mais jovem, melhor. Entendi. O vinho é ao contrário. Quanto mais, né, trabalhado, ele fica melhor. Então a pessoa não tem paladar. A gente fez muita feira, né, dos produtores, onde a pessoa vai lá e prova, e mesmo a gente fazendo as visitas guiadas, a pessoa prova, nossa, que azeite, nossa, tá picante, tá? Então assim, a gente tá no momento hoje do azeite, o que tava quando a gente começou a tomar o vinho da garrafa azul. Há 30 anos atrás. E achava o máximo aquele leite da mulher amada. Era? Tudo do tempo agora. Nossa senhora. Tinha até fila pra comprar o vinho. Fila. O Pichochó tomava lá na Rua do Porto em Piracicaba esse vinho. Acho que as pessoas estão começando a treinar o paladar, a entender de onde vem, a se interessar pela produção, como você falou. Ah, tem variedade. Ah, qual é a mudança? É filtrado? Não é filtrado. O nosso não é filtrado, por isso que ele tem essa cera. Essa turbidez. No fundo. Então ele vai ficando paradinho, ele vai decantando, ele vai ficando mais claro. Então assim, é todo um trabalho de educação que isso a gente também faz na fazenda, né? Muito que é diferente legal, de você chegar lá, qual é o azeite bom? Aquele que você gosta, que é a mesma coisa do que vinho. Qual é o vinho bom? Aquele que você gosta. Não, isso aqui basicamente é azeitona isso é prensada. É o suco acabou. É o azeite mais puro que você pode. Virgem, qual a diferença de um para o outro? Existe uma classificação, que no caso esse é pelo Conselho de Oleícola Internacional, que basicamente ele tá medindo são vários atributos químicos, de processo e depois, sensoriais. Mas, em grosso modo, é a classificação da acidez, que é um percentual de acidez que chama. De 0%, ou seja, uma fruta intacta, perfeita, com 0 de acidez, ou seja, 0 de putrefação, sendo feito o azeite, eu vou ter um azeite com tendência a ter uma acidez muito baixa. Se eu fizer com frutos já desmontando, com frutos podres e tudo mais, eu vou fazer um azeite que continua tendo óleo, só que o óleo carrega essa decomposição, vamos falar. A acidez do azeite é o grau de decomposição do ácido oleico, que é o principal ácido aí, que é o C18H34O2. Cai na prova depois, hein? Cai na prova. Então tem que estudar mais, né? É o famoso... Como certifica um azeite bom e um azeite ruim? Primeira coisa, acho que existe uma diferença fundamental no mercado do que você quer do azeite. E essa é uma decisão que você quer um azeite para aroma, por exemplo, sensorial puro, eu quero só degustar, ou eu quero um azeite com atributos fisiológicos, eu quero saúde. Essa é uma primeira diferença fundamental. Normalmente os azeites mais aromáticos são os azeites que foram filtrados. Tá? E existem N maneiras de filtrar o azeite, que vão desde uma filtragem física, com filtro de papel, pode ser com talco, pode ser filtrar por uma torre de fracionamento, como se refina petróleo, tá? Você esquenta o óleo e vai saindo os produtos. Essa é uma maneira de você tirar aromas, como você faz com óleos essenciais também, mesmo processo. Ou você pode fazer um azeite não filtrado, que a grande pegada dele é nutricional. Ou seja, que nem você faz um suco de laranja. Eu posso ter um suco numa caixinha e posso ter um suco fresco em casa. Entendi. Você sabe qual dos dois tem mais... esse aqui é conveniente, prático e doce e agradável no paladar. O outro é mais salado. O outro vai ser amarguinho, vai ter casquinha, vai ter gominho, vai ter borra no fundo. É o não filtrado. Eu não tenho dúvida qual faz, né, mais bem para a saúde, né? Sim. O não filtrado. Esse aqui é o suco da de azeitona. No sul da Espanha se chama sumo de aceituna. Né? O azeite não filtrado, porque como é uma fruta, eu estou fazendo um suco. Ele tem uma durabilidade menor do que os outros azeites comerciais. Ano e pouco, sem problema. Não, é boa. É boa. A natureza não faz nada errado. Porque ela precisa fazer um produto que dure até a próxima safra. Né? Não precisa durar 10 safras. Dura uma. É o suficiente. Né? Tá bom. É até melhor, né? Que gira mais. Gira mais, né? É tipo iPhone, né? Cara? Tem que trocar todo ano, né? Exatamente. E aqui, o lado nutricional, que é o lado que mais nos interessa particularmente, que é o lado da dieta mediterrânea, né? De você ter um grande aliado da dieta mediterrânea que está aqui dentro do azeite, que aqui tem mais de 200 químicos que nos interessam, os fenóis, né? Os polifenóis que chamam, né? Na verdade, todas as frutas têm.
O vinho preserva algumas, uma base alcoólica, o azeite preserva outras, base gordura, vamos falar assim, né? Base lipídica, né? Um base água, outra, né? A gente precisa de gordura no corpo, não tanta, né? Mas a gente precisa de alguma gordura de preferência boa. De preferência boa. Sim. Então, se eu vou comer uma gordura, que eu coma uma gordura boa, certo? E o azeite carrega muitos desses produtos, né? Aqui tem hidroxitirizol, ácido cafeico, ácido esteárico, ácido palmítico, né? Oleuropeína, B2, ômega 9, ômega 3, ômega 6. E o mais importante que tem no azeite, que essa é a palavra que me chamou a atenção quando eu fiz meu curso de Química em Azeites, que existe isso, tá? Um curso de Química para Azeites na Universidade da Califórnia. Eu tive que me educar, né? Porque eu sabia de administração, sabia um pouco de engenharia, precisava de... Então eu fui lá na Universidade da Califórnia e tem um produto aqui dentro que se chama óleo cantol. É um cantol, uma cânfora do óleo, dentro do óleo. Foi isolado isso aí nos anos 50, se não me engano, por um canadense, que ele deu esse nome, né, essa cânfora do óleo. É um produto que irrita. O pessoal fala que é picância. Não é picância, o nome correto é pungência. Você põe na boca, na garganta, ele... te dá um certo... Porque é uma canforada, ela excita, né? Vamos dizer, maior vascularização. Vocês são médicos, né? Vocês vão entender melhor. E a importância do óleo cantol é que ele é a base do ácido propiônico. Né? Se você não lembra, né? O ácido propiônico é o ibuprofeno. Não lembro. Ibuprofeno. É o anti-inflamatório do azeite, né? O ácido propiônico. Então, quando você toma uma colher de sopa de azeite não filtrado, você tem a chance muito maior, ou quase plena, de ter aí aproximadamente em 20 gramas de azeite, de ter aproximadamente 25 miligramas de ácido propiônico. Então, uma dieta mediterrânea nada mais é do que eu fazer microdosagens diárias de anti-inflamatório. Ao invés de que nem a gente faz, né? Ficou doente, toma nada, ficou doente, 400 miligramas, 500 miligramas. Adapta essa garrafa num bico de mamadeira, bicho. Não, vamos tomar isso aí. Antes de naná, toma uma mamadeira. Agora você entende por que o caboclo está no sul da Itália, no sul de Portugal, com 90 anos, com zero arteriosclerose, forte e bem. É isso aí. Não é mágica. E bebe vinho ainda, hein? Então, mas no vinho ele vai pegar os hidrossolúveis, no azeite ele pega os lipossolúveis, aí ele pega a fibra no tomate, o peixe fresco, sol, quer dizer, é um conjunto de fatores. Sem dúvida, atividade física, água boa, é um conjunto de fatores. O azeite é um dos elementos-chave, porque toda a base lipo dele está ali. A base lipo dele fora daí é muito pouca. Né? Talvez um salmão, o cara que está no norte da Europa, assim. Né? Mas o cara do sul não tem esse salmão para comer essa gordura boa. Então você azeite. Vai no azeite. A base de todo o sul da Europa, norte da África e Oriente Médio é o azeite. E como que virou lac, para explicar pro pessoal de casa? Porque a fazenda é pica-pau, né? Isso. E lac, para quem for ver a marca, conhecer a marca, eu acho até que você comentou comigo que você estava, não sei se pode falar aqui ou não, que você distribui em alguns restaurantes aqui, em hotéis aqui em São Paulo e tal. Legal. Alguns pontos, e na verdade são poucos. A nossa venda maior é direta com a gente ou em Monte Verde, principalmente porque a gente gosta de ter essa conversa com as pessoas. Porque a maior parte das pessoas vão falar assim: mas o azeite não tem que ser em garrafa escura para proteger? Não tem. É um padrão que a indústria colocou. Não tem. E eu mostro para você, se você for na fazenda, uns 50 azeites de garrafa clara. Mas não existe a fotooxidação? Sim, existe. Mas para um produto que vai ficar 10 anos na garrafa é relevante. Para um produto que vai ficar meses na garrafa, no meu caso, sim, não muda nada. Né? Então, assim, eu gosto de ter essa conversa para a pessoa entender o que ela está comprando. Tá? Claro. Porque a pessoa vai chegar e vai falar assim: nossa, mas essa cor é né? diferente. Né? Não é claro. Nossa, tem borra no fundo. Sabe? Eu quero explicar para as pessoas. Então, eu gosto de fazer mais a venda direta justamente para ter a chance da pessoa entender um pouco melhor. Porque tem essa parte educacional que é extremamente importante. Porque as pessoas não conhecem o azeite. Então, eu não conheço o azeite como produto. Não conhece como produto, exatamente. Na verdade, eu conheci assim, vendo o que vocês estavam falando aí. A acidez, quanto mais baixo, melhor. Sim. Era esse o negócio que eu tinha. Sim. O negócio do virgem e extra virgem, por exemplo, que pra mim os caras falam: não. Olha, não sei se eu vou falar bobagem monstro aqui. Os caras falam: não, isso aí, extra virgem é quando o cara entra no meio do mato e tem os
os negócios Não lá que... é selvagem. É, selvagem. Eu falei, mas beleza, o cara pode fazer isso uma vez, mas quantas Todo dia? Caramba, Todo dia, galo, aqueles Então. garrafando o planeta de Oliveira, Sabe de bicho. onde vem o Não dá, nome né? virgem? O nome virgem vem do seguinte: quando eu penso na fruta, o ponto correto de eu pegar a fruta é no que ela chama no seu estado virginal, ela está intocada. Mas e a extra virgem? Então, a denominação começou com o virgem. Virgem no sentido de eu pegar uma fruta em bom estado, que ainda não foi picado pelo passarinho, que a casca não começou a abrir, não entrou oxigênio para começar o processo de oxidação. Vamos dizer, uma fruta Lógico. intacta, intocada, virgem. Tá. Então ela está no seu estado virginal e a acidez dela é muito baixa, ou zero nesse estado. Então, ou seja, quanto mais frutos nesse estado eu tiver, melhor vai ser o meu azeite, sem dúvida. Pega fazer um suco de laranja, põe 9 laranjas boas e uma podre. Sim, estragou, né? negócio. Naqueles 10, você vai sentir na boca, porque tá 10% de podridão. Agora, se eu puser 100 e uma podre, você não vai sentir na boca. Entendi. Mas o laboratório pega. Entendi. Você entendeu? Ali tá 1%. O que a gente não pode confundir, a acidez é com pH. 0 a 7, 7 a 14. Né? Porque o pH 1 é ácido sulfúrico. Né? Isso aqui não é ácido sulfúrico. Já digo. É que as pessoas acham que é pH. Não é. Né? Então, e o LAAC, da onde vem a sua pergunta? Lagar é um lugar onde se processa alimentos na Europa. Em Portugal, principalmente, lagar. Na Itália se chama frantoio. E na Espanha, uma almazarra, que é o lugar onde você processa. E lá você processa de tudo, porque eu posso processar vinho, eu posso processar mel, eu posso processar doces, né? São todos lagares, porque nós não temos esse conceito no Brasil, mas porque o nosso clima é obviamente um clima mais ameno. Mas se você está na Europa, ou em alguns lugares mais frios, em setembro, outubro, tem uma coisa tenebrosa chegando, que chama inverno. E aí eu preciso trabalhar todos os produtos, porque vem o inverno, e eu não sei o quão duro ele vai ser, e eu não vou ter nada para pegar, colher. Então eu vou fazer a farinha do pão antigo, eu vou fazer a farinha da mandioca se eu tiver acesso, a conserva da azeitona, vou fazer o azeite, vou fazer o vinagre de framboesa, vou fazer geleia, vou fazer tudo, porque vem o inverno. Então o lagar é um lugar de preparo e guarda, tá? De todos os produtos, né? Todos os produtos. Na Itália, você tira do lagar e leva para a cantina, que é um porão. Por isso que você vai numa cantina aqui em São Paulo, tem o salame pendurado, tem o queijo, tem um barril, aquela coisa meio bagunçada, como se fosse um porão. É uma cantina. É onde você guarda, de fato. Então, o lagar, e para nós, a gente tem o nosso lagar. Então, quando a gente fez a fazenda, obviamente a gente tem o eucalipto, a gente tem os outros produtos, a gente queria separar, ou seja, dentro da fazenda Pica-Pau tem um lagar. Da mesma maneira que em breve vai ter uma cervejaria. Nós começamos a fazer cerveja esse ano. Porque a gente tem uma água com pH 7. Que vai chamar natural. LAC também. Então, provavelmente não. Não? Ou seja, porque não é um lagar, mas vai ser uma cervejaria, acho que vai ser o nome Corisco. Que é um engenheiro do ITA que virou cerveja. É um Lembra engenheiro. do Mesma engenheiro coisa. que virou suco? Então, é um engenheiro do ITA, Vai ser amigão engenheiro. nosso, que faz cerveja por hobby. E começamos a fazer cerveja esse ano. E amanhã, inclusive, nós vamos vazar cerveja. Amanhã. Então a ideia é ter o apiário em breve com uma estrutura separada, ou seja, dentro da fazenda eu comporto várias práticas, vamos falar assim. Né? E só para completar a questão do extra virgem, tem que pensar também na questão de quantidade de prensa. Sim. Né? Então quando você faz uma primeira prensa, né, geralmente aqui. você fala que aquele azeite é o extra virgem, porque você pegou a azeitona e você fez um grande suco. Você pegou uma azeitona virgem E prensou uma prensou. vez. Aí Prensou o uma que vez. acontece? Sobra um grande patê, sobra uma massa. 90%. Que é o quê? Que é a casca, né, a ABC. carne e é o caroço, da onde sai. Aí o que acontece nas grandes indústrias? Nós não fazemos isso, mas as grandes indústrias pegam aquela massa novamente, jogam de novo. Prensa de novo. E aí vão entrando algumas ferramentas. Então você esquenta um pouco, porque a gente sabe que quando você esquenta, você tira um pouco. Aí vai. Então você tem o extra virgem, aí você tem o virgem, que você faz a segunda prensa, e você tem o azeite. Que aí você já usou. Aí já tal, é os Maria da vida lá. que Exatamente. Misturada Então, aí com óleo. normalmente você tem uma curva, né? Você a primeira prensa você vai tirar 9 a 10%, tal, ali, e é a melhor qualidade. Aí depois você tira mais 3, 4% na segunda prensa, a qualidade cai. E aí você põe temperatura normalmente, a segunda prensa. Então, na máquina tem um lugar que você faz um banho-maria, que é para justamente ajudar a soltar o azeite. Depois você pode fazer a terceira prensa, você usa químicos.
o hexano, por exemplo, você pode usar enzima, você pode usar talco, vários produtos para você ir tirando cada vez mais azeite. É normal você chegar a 8 prensas em alguns lugares da Europa que tem máquinas suficientes e você consegue tirar até 20% de azeite do peso da fruta. Então de 100 quilos eu posso tirar 20. Nós só conseguimos tirar 10. Primeiro por interesse pessoal de fazer só a primeira prensa. E segundo, o custo de máquina. Ou seja, uma máquina cara, máquina importada. Eu não vou usar uma máquina cara para fazer um produto não nobre. Vamos falar assim. Tá? Pô, e por falar em azeite, comida, essas coisas Opa, maravilhosas. hora boa. Temos um momento aqui. Não, pode trazer, não tem problema, cara. Vamos lá ver o que seria hoje. Essa daqui é a nossa famosa porchetta. É um prato 100% italiano, criado na Itália Central, em Arícia, províncias de Roma. E a gente trouxe para o Brasil, já tem algumas casas, mas a nossa é muito especial, muito saborosa. Muito obrigado, Fabio. Valeu, Obrigado. viu, cara? Estão meio de sacanagem comigo hoje aqui, viu? Vou falar pra você. Coisa boa. Não, mas eu acho que ele tá um pouco de sacanagem. O cara vem de verde, o cara tem a fazenda em Monte Verde e você serve em porco. Porra, é Palmeiras, cara. Não. Ah, cara. Então, a gente tá acostumado a comer É porco, Corinthians, entendeu? mano. É Corinthians. Vamos ver o que ele trouxe aqui, né? Verde garrafa também. É hoje. Vai que é sua. Porco. Esse aqui é um Riesling americano, heróica, do produtor do Chateau Saint-Michel, bem conhecido pelo doutor Pô, esse André, é gostoso. gosta. Muito bom. Esse daqui ele vai harmonizar bastante com a carne de porco, o purê de maçã. É um espetáculo. Qual o preço? Faixa de preço Tá na maior? faixa de 349. Bom. Um excelente Riesling. Mineralidade, acidez, fruta, bem equilibrado. Muito bom. Obrigado, viu, Obrigado, cara? Mário. Obrigado, Mário. Eu acho que... Acho não, eu tenho certeza. E eu já recebi nos últimos anos, a gente recebe todo final de semana, eu tenho turistas nesse final de semana já agendados. Eu falo para vocês vão se assustar com a quantidade de conhecimento que tem por trás do azeite, da indústria. É uma indústria que nem o vinho. Você tem 10 mil anos essa indústria. É uma indústria que, ou seja, forte na Europa. Você tem milhões de pés de oliveira na Europa. Ou seja, o azeite é conhecido como produto, como subproduto. Tem muito conhecimento ao redor. Então, diminuir o azeite somente para um produto, para dar aroma, é de uma simplificação, assim, muito pouco. Eu não aceito isso. É que nem você beber uma cerveja. Mesma coisa beber um vinho e saber que lá por trás tem uma plantação, tem um tipo de uva Claro, que já sobreviveu claro. à guerra, que veio não sei de onde, foi cultivado em qual... Tem uma história por trás. E eu convido todo mundo a conhecer essa história. Então a gente faz o que a gente chama de olivoturismo. Nós vamos, hein? Nós E vamos lá, hein? agendado também? Agendado. Tudo Sempre, pelo site. tudo pelo site, pelo zap. Pelo zap. É. Pois, Tem no site. Tem no contato. site, tem no site. E você tá falando de vinho, pra gente harmonizar com esse prato aqui. O Mário trouxe um vinho pra gente conhecer aqui. Opa, Pra ver vinho que a gente toma. Vamos ver o que ele trouxe aqui, né? Verde garrafa também. Ah, É hoje. Vai que é sua. Porco! Esse aqui é um Riesling americano, heróica, do produtor do Chateau Saint-Michel, bem conhecido pelo doutor. Pô, esse é André, gostoso, é gosta. muito bom. Esse Gosto daqui ele muito. vai harmonizar bastante com a carne de porco, o purê de maçã. É um espetáculo. Qual o preço? Faixa de preço, Tá na Marião? faixa de 349. Tá bom. Um preço. excelente Riesling. Preço Mineralidade, razoável. acidez, fruta, bem equilibrado. Muito bom. Obrigado, viu, Obrigado, cara? Mário. Obrigado, Mário. Valeu, cara. Pô, eu vou dar um tapa aqui E nesse. do que sobra daquela massa das 90%. Quero ver O que que faz quero com ver o isso? azeite. Então, a gente faz uma agricultura que a gente chama regenerativa, tem gente que chama de sintrópica, tem vários nomes. Mas a gente pega essa borra, joga numa parte do terreno que a gente tem separada para isso, uma parte espera secar, porque uma boa parte é água, vai ser evaporado, vai soprar uma borra, vamos falar assim, mais dura, que no fundo nada mais é do que fruta prensada. E na fruta você sabe que tem todos os minerais, né? Porque a mãe natureza é perfeita, né? E ela vai colocar do lado da semente todos os macronutrientes e micronutrientes necessários para aquela semente brotar. Então é uma fonte muito rica isso daí. Então a gente espera secar, forma uma pasta, a gente vai colocar esterco, calcário e volta para as plantas. Entendi. Agora em maio, por exemplo, Entra na massa. entra de no adubação. ciclo. Porque se você pensar no fundo, o que eu estou tirando das árvores? O óleo. Porque a água evaporou, mas o resto eu volto pro pé. Tá? Então a gente Nossa, usa para delicioso, viu, a gente cara? usa para Azeite. agricultura. O azeite ficou top, viu, cara? Deu. A gente usa para agricultura. Que legal. Que a gente tenta fazer um
né, um plantio bem sustentável. E a gente também percebeu que a gente tem, se a gente está usando um pedaço de terra, a gente tem que estar cuidando das pessoas e da própria natureza, né? Então a gente tenta usar sempre a mão de obra local, a gente faz esse trabalho, como o Eduardo Muito falou, bacana. das mulheres, porque como é um trabalho onde você não tem que machucar, né? As mulheres são mais delicadas na colheita, né? E foi uma surpresa muito grande para nós, de elas se sentirem valorizadas, né? Porque catar batata, Cortar colher, brócolis. cortar brócolis, catar é muito mais rude, né? Porque elas ficam agachadas, elas não usam, ninguém tem EPI lá na roça, então assim, Sim. tem uma questão de inflamação porque mexe na terra, então as mãos ficam muito maltratadas, tudo. E aqui não, aqui elas trabalham de pé, né? A gente monta, elas têm café, tomam café da manhã, tem um banheiro só para elas. Então uma coisa que tocou muito a gente foi que quando o Eduardo faz o pagamento, ninguém tem Pix lá, você tem que pagar, né, a diária. Então a gente pegava envelope, né, e colocava o nome delas. Olha, fulaninha, porque a gente faz um registro, é por dia. E elas ficaram maravilhadas e falaram assim, olha, eles sabem o meu nome. Que legal, Ele hein? entregou um envelope com o meu nome. Então, assim, isso num Brasil onde nós vivemos, então as pessoas falam assim, eles olham pra nós. É ele vem e me significativo, entrega né, pra cara? mim, é nominal. É, Então é muito legal. A gente isso. paga igual aos homens, Experimenta, né? cara, com Não tem azeitinho. diferenciação. Ó, que top. E a gente entende, no Brasil que a gente vive, né? Pode estar aqui perto, 150 quilômetros daqui. Mas é um Brasil mais rude, mais duro. Sim. Elas são mulheres guerreiras, assim, daquelas que levantam às 4 horas da manhã, cozinham para a família toda, vão trabalhar, voltam, lavam roupa, cuidam da família. A gente percebeu que esse dinheiro é o extra. E vem justamente em fevereiro, março, na época da colheita, que tem material escolar, que tem IPVA do carro. Ajuda pra caramba, né? Então ajuda. E isso, eu não gosto de usar essa palavra, mas dá um empoderamento para as mulheres dentro das suas famílias. Eu já tive marido de mulher vindo conversar comigo. Por que eu pagava para a mulher dele o mesmo que eu pagava para ele? Porque na cabeça dele, ele ganhar o dinheiro dá o poder. E a mulher tendo a sua fonte de renda, e esse dinheiro a gente sabe que é o tratamento dentário, que é a roupa extra, que é o famoso dinheirinho extra. E a mulher, nesse aspecto, tem um zelo muito maior para sua própria família. Ela que cuida da sogra doente, do filho e tal. Mas isso a gente aprendeu na roça, que o dinheiro que a mulher traz para casa, ela Tem outro cuida valor. da casa e da família. Tem outro valor esse O dinheiro que o homem traz, ele dá o básico para a família, ele vai gastar no bar. Geralmente ele sai do trabalho com o dinheiro no bolso e vai gastar no bar. E a mulher vai comprar fralda pro filho, comida, remédio, tudo. Vai prover mais. Né? Uhum. É interessante A isso. colheita é 100% manual? 100% manual. Não tem nenhuma colheitadeira, nenhuma Não, máquina? se existe um padrão de qualidade, uma variável que você pudesse falar que vai impactar diretamente na qualidade do azeite, Xuxó. está escrito colheita manual. Está na garrafa, inclusive. Porque a colheita manual eu não danifico o fruto. Você pode chamar de colheita manual orgânica. Porque é mão. E também Não, não estressa a árvore. Não porque é estressa a aquela- árvore, não tem chacoalho, você não bate no fruto, né? Porque ou você bate com aquele de café, mas o café não tem problema, porque eu quero secar o café. A azeitona eu não quero que ela entre em acidez. Eu não quero que ela comece a decompor no campo. Eu quero tirá-la intacta dali e levá-la para moer o mais rápido o mais rápido possível, Tanto é que mas a sem gente fica- machucá-la. A gente fica com a gente tem uma quantidade X, a gente não moe toda a nossa produção na propriedade, porque a nossa máquina é uma máquina compacta, então com 14 toneladas realmente não comporta. Então a gente, para levar, que a gente leva numa cooperativa, vamos falar assim, para prensar, a gente demora 24 horas, porque a gente tem uma quantidade X, que são tantas caixas, são 20, 50 O quê? caixas que a gente manda Depende do ano, depende da produção. a gente guarda, tem Mas um aí lugar a gente com guarda no ar-condicionado. para ela não Essa começar. colheita é uma vez que época do ano? De final de janeiro a março. Normalmente, carnaval, dos últimos 8 carnavais eu passei lá. Leva uns 3 meses colhendo. Não, leva Não. uns 40 dias. 40 dias. A gente consegue colher em média 500, 600 quilos por dia. Tá. A gente consegue Bastante, colher no manual. cara. E depois, durante a pandemia, que você inventou o resto aqui, o resto da Da moda? pandemia. O Edu Você fuça começou. bastante e a gente tem. Quem tem amigos tem tudo. É. Sem dúvida. Muito do que a gente fez hoje, então o nosso logo foi uma amiga que fez, Uma uma amiga amiga arquiteta arquiteta que fez. A gente tem, né, uma placa na nossa casa que chama Minha Toscana, né? Porque a gente tem um casal de amigos onde ele é italiano. E a gente estava aqui nesse cantinho aqui. E ele fez um almoço, a gente ainda não tinha, e ele cozinhou pra gente também, curioso, engenheiro curioso. E ele falou, nós vamos comer lá fora.
Então ele botou aqui, a gente tem um pouco de chão aqui. Ele falou, sabe por quê? Porque brasileiro vai pra Toscana e paga uma fortuna pra comer olhando pras oliveiras. Nós vamos comer lá fora. Um sol de rachar, todo mundo virou pimentão depois. Mas a gente comeu tudo, olhando lá. E a gente hoje tem o almoço que a gente serve, que é menu fechado, que é o menu dele, do Luca. Que legal. Então a gente tem uma série de coisas. Então, e é ele que trouxe a ideia do limão olivo, porque a gente tem limão siciliano, é o famoso jaquê. Já que tem, vamos fazer. O que você acha? Então a gente botou as crianças para descascar o limão. E a gente tinha ido para a Itália, né, pouco tempo antes de fazer isso, e a gente descobriu que existe uma bebida que é de folha de oliveira com limão siciliano. Que é isso aqui. Que é isso aí. Lemolivo. Que é o limão siciliano. Que é da Puglia. Com as folhas da Que ele não é tão oliveira. melado quanto o limoncello, é mais doce. Sim. Esse aqui é mais adstringente por causa da folha das oliveiras, né? Esse daqui. Mas justamente durante a pandemia, zero mudou na roça, porque o pessoal precisa comer. A natureza não A entrou em única pandemia. diferença nessa época foi que a gente estava na roça e tinha uma máscara no bolso. Ia pra cidade, Põe a máscara. voltava pro campo, tirava. Você estava no campo, nada tinha mudado. Zero. Porque a natureza continuou produzindo, continuou tendo que plantar, continuou tendo que colher. A única diferença é que tinha uma máscara no carro. Só. Pra poder usar nesses... Pô. E esse aqui? Fala um pouquinho pra gente desse aqui, cara. O vinagre de framboesa foi né? interessante. A gente queria ter uma cultura alternativa, porque a oliveira obviamente estava começando, e clima frio, né? Precisava ser uma coisa de clima frio. Então, através de uma orientação do agrônomo, ele falou, por que você não pensa na framboesa? Trouxe algumas mudas, resolvemos testar, foi bem, e resolvemos ampliar. O objetivo no início era vender a fruta in natura. Só que a fruta in natura, você tem que congelar, você precisa de câmera fria, tudo, dá muito Porque trabalho. estraga muito? Não, ela é muito delicada. Muito delicadinha, Quando pegou, você puxa, já estraga. se Já você estraga. não tiver delicadeza, você esmaga. Você já esmaga. Imagina, Já esmaga. Não. E você colhe que nem banana, tem que colher verde. Então, ou seja, e lá na região, por ser fria, você colher verde não é o mesmo amadurecimento do que amadurecer no pé. Pega uma banana com uma fruta colhida no pé madura e uma fruta que você comprou verde e deixou em casa. Não é o mesmo amadurecimento. Não é o mesmo sabor, não é nada. Porque ela não continua no pé construindo os açúcares, né, através da fotossíntese. Você interrompe esse processo. Então a gente falou assim, eu preciso deixar a fruta no pé para conseguir fazer uma geleia boa, para conseguir fazer alguma coisa boa. Mas aí eu não consigo vender in natura. Então eu preciso fazer alguma coisa com ela. E nós tínhamos uma cliente francesa que uma vez virou para mim numa das entregas que ela comprava geleia, comprava framboesa para fazer geleia. Ela comprava. E eu perguntei para ela, falei assim, vem cá, que produto você acha que eu deveria fazer? Ela falou, faz vinagre. Na França, vinagre de framboesa é super famoso. E a gente fazia em casa. Ela conta do pai dela, tudo no sul da França. E eu não tinha pensado nisso. Começamos a fazer. E a gente foi para a França há uns 3 anos atrás, que a gente foi, eu comprei o vinagre de framboesa. E aí a gente começou a fazer o vinagre, sucesso. Que legal. Porque ele não é tão forte quanto um vinagre comercial, um vinagre tradicional, a vinagre de álcool, essa coisa bem forte, que você põe na boca e sai pelo nariz. Não é o balsâmico, que é um adocicado, né? E ele fica bem no meio. É um intermediário. E ele é feito com o nosso mel também. Sim. Ele é uma mistura, né? Uma fermentação das Natural. framboesas num azeite, num vinagre básico de alga, cor, né? Bonito. e com o nosso mel, porque o nosso mel também foi uma coisa que aconteceu. Mel Porque também. lá no começo a gente não tinha, as oliveiras precisavam de mais polinização. E aí o agrônomo chegou e falou, por que você não põe umas caixas de abelha para ajudar, tudo e tal? Só que você põe as caixas de abelha e depois de um tempo, o que você faz com as caixas de abelha que precisa esvaziar? Sim, sim. E aí a gente começou a colher, e aí a gente foi atrás do apicultor, tudo, e é um mel extremamente interessante porque ele é um mel acetinado. Ele é um mel suave, ele não é tão forte quanto o de laranjeira. Tem gente que fala, não gosto, porque tipo, não é. Não um é mel o eucalipto, silvestre. que é escuro, Não e é. não é o laranjeira, que é claro. E ele é acetinado, porque ele tem um pouco do óleo. E Sim, aí a sim. gente usa, né, a base dele. Então ele não ficou, não é um vinagre que te dá um coice, que é aquela coisa super ácida. Legal, então, né? E ficou tem- bonito, embalagem bonita. É. E a cor ficou bacana. É a mesma embalagem do azeite, né? Até É. porque uma coisa que eu ainda continuo na administração é custo. Né? Então, assim, você tem que reduzir custo, porque nós somos A pequenos. administração não sai dele. Não, Não. sai dele. Não, não. Ela adormece um tempo, ela... De repente, o Já negócio... já surge. tum. A gente volta.
Porque eu tenho todos os problemas de gente grande com tamanho de pequeno. E aí eu vou comprar embalagem, ou eu compro num distribuidor aqui no Brasil, pago custos exorbitantes. Né? Esse ano nós vamos investir, trouxemos um container de embalagem do exterior. Né? E aí você é obrigado a arcar com 2, 3 anos de custo de embalagem para trazer. Então você vai trazer uma máquina, eu não tenho isenção de ICMS para trazer uma máquina, isenção de IPI, eu tive que pagar a máquina cheia. Então, assim, ser um pequeno produtor no Brasil é um desafio muito maior, porque o Brasil, se você é grande, você tem todas as aberturas de escala, de fiscal, crédito, você puder imaginar. Essa semana eu descobri no banco que se eu quero obter um financiamento no banco, o banco, não importa o quanto de patrimônio eu tenho. Então, se eu tiver uma fazenda que vale milhões, eu não consigo colocar isso no patrimônio contra um crédito. Eu coloco somente o faturamento. Aí eu falo, é ridículo isso. É a mesma coisa que eu pensar que uma fábrica que produz tudo aquilo, eu só coloco faturamento. E as máquinas não servem para nada? E a terra não serve para nada? A terra é meu grande valor, mas eu não posso dar terra de garantia nesse CNPJ. É um negócio assim, patético no Brasil. Sabe? A gente continua aprendendo. A gente continua aprendendo, mas o que importa é o seu faturamento, a sua capacidade de gerar. Eu entendo que para efeitos de avaliação de empresa, sim. Mas quer dizer que a minha casa não vale nada como garantia? Essa terra toda, esses pés, todo mundo, qualquer lugar que você vai e pede empréstimo, te pede a primeira coisa a sua matrícula, né, da sua casa, do seu apartamento. Por que a terra não vale? Então, assim, é um negócio muito diferente, é muito difícil no Brasil. Mas aquela história, se fosse fácil, não teria o prazer que tem, né? Se fosse fácil. Porra, e muito legal. Vocês querem deixar algum contato? Quer que deixa. Ô, Pichochó, você põe o GC depois lá? Faz duas perguntas. As oliveiras são plantadas em montes. Sim, declive. Existe diferença da que está lá em cima para a que está aqui embaixo? Existe. Normalmente você vai pegar as melhores oliveiras nossas que estão no meio. Tá? Primeiro que maximiza a polinização de todos os lados, minimiza vento. Assim, parece que o pomar está mais protegido ali no meio. Né? Tem alguma coisa energética ali que rola, uma coisa meio mística. As melhores oliveiras ficam no meio. Tem uma diferença. Em termos de produção também. Ou seja, tudo, vigor, produção. A do meio é melhor. As do meio são melhores. Na foto que estava aparecendo aqui. Legal, hein? Depois que acabar a entrevista, você me fala se o azeite da sua casa é só dessas do meio. Quando acabar a entrevista, você me conta. Depois. Esse aqui, ó. Isso aqui é só pra sua casa. E a segunda tem seguro para produção? Seguro rural. Normalmente securitização. A securitização normalmente você tem por tipo de plantio. Então, por exemplo, eucalipto existe uma linha de crédito por causa de incêndio. Como a gente não está em beira de estrada, nada disso, o risco é muito baixo numa região úmida. Então nós não fizemos. Agora tem seguros. Tem um problema que é você conseguir ter uma conversa adequada. Porque a oliveira no Brasil carece do problema que vocês médicos sabem muito bem disso, né? Ou seja, para eu chegar e comprar qualquer medicamento na farmácia, se eu chego lá, eu chego para você e falo, eu tô com dor de cabeça, todo encatarrado. Você vai falar, dor de cabeça encatarrado, um médico tem um CRM, me dá um diagnóstico, ele fala, o diagnóstico é sinusite, e vou te dar uma amoxicilina. Então, ou seja, eu fecho esse circuito muito bem. Esse circuito, do lado sanitário, não se fecha na oliveira, porque é uma cultura que a maior parte das grandes Monsantos e Singentas da vida não tem interesse em certificar. Elas têm interesse em certificar milho. Por quê? Porque tem escala de produção. Então, se eu chegar numa casa lavoura e falar, tem oliveira, ele chama o Oliveira, vem cá! Ele chama o Oliveira. Esse é o sonhador. Então, porque ele tem para banana, para outros cultivos, mas não tem. Então, existe um problema sanitário e esse problema reflete no lado financeiro, nos outros lados. Não existe, por exemplo, escala para ter um cálculo atuarial nisso. Tão simples quanto. Então, não existe um cálculo atuarial para o cara conseguir avaliar o risco dele. Então, tudo vai ser aproximado. Eu vou fazer pensando em maçã. Não, mas não é maçã. Vou pensar em café. Mas não é café. É eucalipto. Mas não é eucalipto. Então tudo vai ser aproximado. Quem sabe no futuro, né? No futuro, com certeza. É uma questão da gente ter mais produtores, terem mais escala. Brigar mais com ele. E aí conseguir ter um cálculo atuarial em cima disso. Tá? Não, mas vocês estão de parabéns, pô. Os produtos são maravilhosos, que a gente experimentou agora. Eu já tinha experimentado, muito bom mesmo, parabéns mesmo, muito legal. Obrigado. E a história é muito legal, o lugar maravilhoso. Pô, muito legal mesmo. Obrigado. Dá pra ver que vocês Todos convidados. Aí todos vocês fiquem lá, convidados. levem um bom vinho. A gente Pôr do sol lá, Foi o contato lá. Vai chegar o contato.
O pôr do sol lá de cima é sensacional. Aqui, Ah, essa que a gente imagino. faz a degustação, tem a vista. Vista do vale maravilhosa. inteiro. Imagina. O lugar é lindo. Obrigado, viu, pessoal? Muito não, imagina, desculpa aí. Olha Não, que não, eu ia legal, falar olha. quando ele comprou, ele me ligou de lá e O falou: trator mulher, aí. comprei o meu primeiro carro vermelho. É, o trator. E a Ferrari. Ainda bem que não era verde, só faltava ser verde hoje também. É o massa aí. Não, verde. O massa. Não, obrigado, viu? Obrigado A gente mesmo. que agradece aí. Imagina. Para mais gente conhecer nosso ouro, né? O ouro verde, desculpa, tem muito verde. É, nesse hoje foi, podcast, já mas relaxei. Mas é o ouro podcast verde. É o podcast verde. Todos Não, convidados. obrigado mesmo. Aí, assim, Venham, participem, tem muito lugar bacana lá. Monte Verde é uma área muito bacana para conhecer. É, fazendapica-pau.com.br. Pronto. mas depois o Pichochó coloca no GC, Beleza, na tá apresentação, tá legal Eu também. vou GC. Ah, adorei falar GC, agora eu tô todo interneteiro, eu tô youtuber agora. Obrigado, Obrigada, gente. gente. Ó, eu queria agradecer Obrigada. muito de verdade mesmo. Parabéns Verdade. pelos produtos Valeu. aí. Obrigada. Sensacional. Dá pra ver o amor que vocês têm pelo que vocês fazem. Muito legal mesmo. Transparece de uma maneira muito, muito clara. Vocês estão bem com isso aí. Parabéns. Valeu. Valeu, obrigado. Vamos lá. Obrigada, gente. Pessoal de casa, obrigado mais uma vez. Lá lembrando, inscrevam-se no canal. Lembrem da Rádio 365, rádio365.com.br. Até na Alexa. Né? Alexa, a sua rádio de todos os dias. Agora, até isso tem que fazer pro Joshua aqui, Merchan. Aqui, né? Lembra da gente também, o Horto Wine Podcast. Logo uma caipira em homenagem a... Opa! Ah, isso aí, ó. E o Sérgio Reis no comando aqui. Não, você vai colocar a música chamada Casa de Caboclo. Tá Olha lá. combinado. Aí sim. Combinado. Casa de Ó, quando Caboclo for- ou Vivendo Aqui no quando for Mato. pro ar esse podcast vai com essa música. Fecha, Casa de Caboclo. fecha Vai com fechar essa aí. Casa de Fecha com Caboclo. essa aí. Tá Isso combinado. Maravilha. Obrigada, Valeu, gente. pessoal. Obrigado. Beijão pra vocês aí em casa. Valeu.